1 Samuel 25, a partir do versículo 2, diz assim: havia um homem em Maom que tinha propriedades no Carmelo. Esse homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita, porém o homem era grosseiro e mau. Ele era da família de Calebe. Davi ficou sabendo no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou-lhe 10 rapazes, dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal, e o cumprimentai em meu nome. Assim lhe direi: paz seja contigo, e com a tua família, e com tudo que tem. Teus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos de mal, e eles não sentiram falta de nada, em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus servos, e eles te dirão: que os meus servos sejam bem recebidos, porque viemos em dia festivo. Dá a teus servos e a Davi, teu filho, aquilo que puderes. Os servos de Davi foram a Nabal, falaram todas as palavras em nome de Davi, e se calaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão e a minha água e a carne do animal que abati para os meus tosqueadores, e os daria a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e contaram-lhe todas estas palavras. Então Davi disse aos homens que o seguiam: ponha cada um espada na cintura. E assim eles fizeram, e Davi também pôs a sua. Cerca de 400 homens foram com Davi, e 200 ficaram com a bagagem. Mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros do deserto com cumprimentos ao nosso senhor, e ele os destratou. Entretanto, aqueles homens têm sido muito bons para nós, nunca fomos maltratados por eles, e nada nos desapareceu em todo o tempo em que convivemos com eles, quando estávamos no campo. Eles nos serviram de proteção ao redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, cuidando das ovelhas. Pensa agora e vê o que podes fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua família, e ele é tão genioso que não há quem o possa convencer. Então Abigail se apressou, pegou 200 pães, 2 recipientes de couro cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos secos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus servos: ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada ao seu marido Nabal. Quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus homens vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou ter guardado todos os seus bens no deserto, para que nada se perdesse de tudo quanto lhe pertencia. Ele me devolveu o bem com o mal. Assim Deus castigue Davi severamente, se eu deixar vivo até o amanhecer um homem só de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi, e prostrada a seus pés, lhe disse: ah, Senhor meu, caia sobre mim a culpa, deixa a tua serva falar aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, eu te imploro que não faça caso desse homem genioso Nabal,
porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome, ele é insensato, mas eu, tua serva, não vi os servos que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue, e de te vingares com a tua própria mão, que os teus inimigos e os que procuram prejudicar o meu Senhor sejam como Nabal. Aceita agora este presente que tua serva trouxe ao meu Senhor, seja ele dado aos servos que acompanham o meu Senhor. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa real, firme ao meu Senhor, pois meu Senhor luta nas guerras do Senhor, e nenhum mal se achará em ti em toda a tua vida. Se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Mas ele lançará para longe a vida dos teus inimigos, como se atira como uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito a ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terás no coração essa tristeza, nem esse remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Amém? Glória a Deus. Texto maravilhoso. Quantos podem dizer amém? Né? Vocês sabem que este mês é o mês da família. Quantos sabem disso? Diz amém. E nesse mês nós vamos discorrer assuntos que venham falar mais sobre família. Amém? Quantos entendem aqui que nós precisamos falar mais sobre família nesses dias? Amém? Nós sabemos que a nossa principal célula é a nossa família. Você pode dizer comigo: a nossa principal célula é a nossa família. Você pode dizer isso para esta pessoa que está do seu lado? Aleluia. E nós sabemos que famílias restauradas têm uma maior facilidade de cumprir os propósitos de Deus. Concorda comigo? Então, que Deus possa nesses dias restaurar as nossas famílias, restaurar os nossos relacionamentos, resgatar os nossos filhos. Amém? Que milagres possa acontecer neste mês nas nossas famílias. E esse texto que nós lemos fala de uma família, né? O Velho Testamento tem algumas histórias tão tremendas, e essa aqui é uma delas. Sabemos que o rei Davi, na época em que ele fugia, na época em que ele era perseguido por Saul, ele vivia um tempo de escassez. Então Davi pegou 10 rapazes e enviou como mensageiros a este homem chamado Nabal. Diga assim comigo: Nabal. Este homem estava na região do Carmelo, num período em que ele tosqueava as suas ovelhas. Nabal era um homem muito rico, e aqui, né, o texto fala que ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Então não era pouca ovelha não, queridos. Então o homem, ele era bem sucedido, só que Nabal destratou aqueles mensageiros, aqueles 10 rapazes, e por isso então Davi toma a decisão de lutar com Nabal, né? Pelo fato dos seus
enviados, aqueles rapazes terem sido maltratados, e então Davi toma essa decisão de ir lutar com Nabal. Mas um dos servos de Nabal, tomou conhecimento da situação e foi até a esposa de Nabal, que se chama Abigail. E ele relatou: olha, Davi mandou mensageiros e o meu senhor o destratou. Pensa agora e vê. Aquele servo disse então para Abigail: olha, pensa agora e vê, porque o mal já está determinado contra o meu senhor e a sua família. E Abigail se apressa então, o mais rápido, em salvar a sua família. Abigail, ela se atenta então para a sua casa, porque a história de Davi com certeza era conhecida naquela região, então ela ficou temerosa, e assim como Abigail então se atentou para resgatar, para guardar a sua família. Muitos de nós nesses dias precisamos nos atentar para salvar a nossa família, para salvar a nossa família deste século, desse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que o mundo tem tentado tragar os nossos filhos, mas nós, como igreja do Senhor, nós não vamos permitir. Este mês vai ser um mês de muita oração. Quantos vão orar pelos seus? Vai ser um mês onde nós vamos nos posicionarmos diante de Deus e dizer: Senhor, os nossos filhos são herança do Senhor. Senhor, os nossos filhos são para te servir. Senhor, olha, eu quero colocar a minha família diante de ti. Senhor, eu quero declarar que a minha esposa vai romper, vai crescer, vai prosperar. Senhor, eu quero profetizar que o meu esposo é um líder, que ele é o cabeça, Senhor, e que o Senhor o usa, e que o Senhor vai fazer sobremaneira na sua vida. Quantos entendem esta necessidade? Então aquele homem Nabal, seu esposo, era grosseiro, era mau, era insensato, sem misericórdia, O texto diz que ele era mau, ele era grosseiro. E quantas famílias que não têm vivido esta situação? Até mesmo dentro da igreja, de repente tem Nabal. Até mesmo dentro da igreja pode ser, eu creio que aqui não tem, como o bispo disse, e eu vi que vocês gostaram, então também vou dizer, aqui não tem Nabal. Não tem Nabal, grosseiro, mau. Não tem. Todos aqui são misericordiosos, são convenientes, e as esposas dizem glória a Deus. Então nesses dias Deus quer restaurar famílias. Nesses dias Deus quer restaurar relacionamentos, porque nós sabemos que uma vez que os relacionamentos forem restaurados, queridos, nós começamos a desfrutar do melhor de Deus, primeiramente para as nossas vidas, e depois esta unção começa a fluir através das nossas vidas. Nós só damos algo para alguém que nós temos. Nós só damos algo, nós só levamos alguém até onde nós chegamos. Concorda comigo? Nós só levamos alguém até onde nós chegamos. Nós não conseguimos ir além do que aquilo que nós já experimentamos.
Então eu creio que neste mês Deus trará orientações para nós, para que nós possamos, como família, igreja do Senhor, queridos, cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E primeira coisa aqui que eu vejo nesta mulher, porque foi a mulher que se levantou aqui. As mulheres podem dar um glória a Deus? Aqui foi a mulher. E os homens podem dar um glória a Deus por causa desta mulher? Primeira coisa, primeira qualidade é que ela soube escutar, né? Versículo 14: mas um dos servos disse a Abigail. Ela ouviu o moço. Já imaginou se ela tivesse ignorado aquele moço? Ela ouviu aquele moço e tomou a decisão certa para salvar a sua casa. Ela poderia ignorar aquele servo, mas ela não fez isso. Ela poderia muito bem não dar ouvidos àquele servo, porque servo nesta época era escravo. Mas era um tipo de escravo que muitas vezes fazia parte da casa. Então, querido, nesses dias, né, nós estamos necessitando que dentro das famílias possa ter alguém que venha ouvir. Alguém que venha dar atenção. Assim como Abigail fez. Então nós estamos vivendo dias em que a família está necessitando de alguém que escute. E o problema de muitas famílias é a falta de comunicação. E a comunicação é algo que tem que começar, tem que ser trabalhada bem cedo. Porque nós sabemos que a comunicação é a chave para o desenvolvimento de um relacionamento saudável entre a família. E nós sabemos que a comunicação dentro da família, ela forma o caráter, sim ou não? Quantos concordam comigo? E tem muitos hoje que estão vivendo, né, dentro de uma família, estão morando debaixo de um mesmo teto, mas porém não tem comunicação. Estão debaixo do mesmo teto, mas porém estão divididos. Não tem esta facilidade de conversar, de expor, de ouvir. E nós podemos aqui começar uma das situações mais necessárias do momento, possivelmente seja em ouvirmos os nossos adolescentes. Porque essa fase, essa idade é um pouco complexa para eles. E a própria idade já os leva a ficarem retraídos. Aquele negócio de ficar falando fino, fala grosso, fala fino, fala grosso, aquilo mexe com né? Aquela fase de desenvolvimento que quer tudo, que quer ter uma liberdade que muitas vezes não lhe é permitido. Então nós estamos convivendo nesses dias com esta necessidade de nós conversarmos mais com os nossos filhos, e os filhos conversar mais com os seus pais.
Os pais muitas vezes reagem como pais e não como amigos. Até os 10 anos, os pais devem tratar os filhos como os filhos. Após os 10 anos, devem tratar os filhos como amigos. Até os 7 anos, se educa com autoridade. Após os 7 anos, se educa com influência. Isso é fato, psicologicamente falando. Até os 7, você é esse referencial. Você é esse que está sendo um espelho. Você é esse, que não deve ser passivo. Mas a partir dos 7, queridos, começa então, a história muda um pouquinho. Aí você precisa educar o seu filho através da sua influência. Depois de uma idade, já não se trata mais como filho, mas sim como amigo. Filho, normalmente você disciplina. Eu nunca vi alguém disciplinar um amigo, você já viu? Hã? Você entende aí? Então, Abigail ouviu, diga assim comigo, Abigail ouviu. Segundo, enfrentar os problemas. Ao tomar conhecimento daquela situação, ela não ficou parada, ela foi diligente, ela agiu para salvar a sua casa, amém? Ela não ficou parada, ela foi diligente, ela logo teve uma iniciativa, ela logo chamou o seu servo, e já logo pediu para ele ajeitar algumas coisas, porque ela iria de encontro com Davi, amém? Então, queridos, quantas vezes não temos situações dentro de casa, dentro da nossa família, e nós não nos atentamos, deixamos o negócio correr frouxo, e isso complica depois, viu? Complica ou não? Situações não resolvidas tendenciam o quê? A crescer. E nós não podemos sermos passivos diante de situações que precisam ser resolvidas. Mas nós temos uma forte tendência de sermos passivos com relação aos nossos. Sim ou não? É ou não é verdade? E isso não tem bom, por isso muitos relacionamentos não estão saudáveis. E por não estarem saudáveis, muitos têm deixado de experimentar o melhor de Deus. Não podemos ser passivos. Vamos começar no relacionamento conjugal. Se tiver uma situação complexa, nós temos que conversar. Outro dia desse eu chamei a bispa e nós olhamos olho no olho. Mas funcionou. Amém? Agora, muitas vezes nós deixamos. Muitas vezes nós estamos convivendo. Passa um dia, passa uma semana, e nós vamos deixando, sim ou não, irmãos? Abigail não fez isso. Logo ao tomar conhecimento, ela tomou uma postura. Com relação aos filhos, lá em casa, nós somos amalgamados, juntos, mas nós erramos. Às vezes eu erro com eles, às vezes eles erram também. E o melhor é resolver a situação. Amém? Você concorda comigo? Então, muitos relacionamentos hoje
estão desgastados por não resolver situações adversas. Concorda comigo? Agora, tem situações que envolve toda a família. É aqui que entra então a cumplicidade. Diga para o teu irmão aí, cumplicidade. Ajuda mútua. Tem situações que a família inteira tem que abraçar. Amém? Quando há cumplicidade, as coisas se resolvem com mais facilidade. Amém? Né? As coisas se resolvem. Quando um cai, o outro. E se um sentir frio? O outro aquece. Então, solteiros, olha, se eu fosse vocês, eu casava logo. Né? Amém, solteiros? Onde estão os solteiros? Vamos, quem sabe é hoje. Levanta a mão aí, vai. De forma, amados, que isto é muito importante no seio da família. É mais fácil vencermos juntos. É mais fácil vencer quando tem alguém te apoiando. Até Jesus teve alguém que o apoiou no momento mais difícil da sua vida, Simão. Deus é tão bom que levanta alguém para nos apoiar nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então, quantas situações difíceis nós já passamos? Irmãos, eu digo para vocês, a bispa mais me ajudou. Ela mais me ajudou do que eu mais ajudei a ela. Então nós vivemos essa cumplicidade. Nós vivemos esse aspecto de um ajudar o outro. E como isso é importante nos dias de hoje. Quantos estão recebendo de Deus aí? Amém? Terceira coisa é a humildade. Abra no versículo 23 e 24. Terceiro, humildade. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés lhe disse: Ah, Senhor meu, caia sobre mim a culpa, deixa a tua serva falar aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Você pode dar um glória a Deus por isso? Abigail não se gabava, não era arrogante, não tinha autossuficiência, não era orgulhosa, não olhou para a sua posição, porque se o homem era rico, ela também era, se o homem tinha prestígio, ela também tinha prestígio. Ela não olhou para a sua posição, mas ao ver o rei, vocês sabem que rei muitas vezes tipifica Cristo, e Davi era um tipo de Cristo. Ao ver o rei, o que ela fez, irmãos? Ela prostrou-se aos seus pés e disse: Ah, meu Senhor, caia sobre mim a culpa. Uau! Caia sobre mim a culpa, deixa a tua serva falar aos teus ouvidos, ouve as minhas palavras. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus nesses dias quer levantar Abigail e Abigaís. Olha só. E prostrados a seus pés, versículo 25, meu Senhor, eu te imploro que não faça caso deste homem genioso. Então Abigail, ela se humilhou. Para que ela se humilhou? Para guardar a sua casa. E muitos
relacionamentos hoje estão extremamente desgastados por falta de humildade. Muitos relacionamentos hoje ainda estão vivendo um cabo de força. Tem muitas famílias que estão vivendo um cabo de força. Quem conhece um cabo de força? De um lado está um e de um lado está outro. E no meio um cabo. E um faz força de cá e o outro faz força de lá. E tem uns que é tão duro que nem emborca. Ou melhor dizendo, não abre mão. Tem alguém, aqui não tem alguém assim. Não tem. Glória a Deus. Essa é a igreja do sonho. Aqui não tem esposas assim, não tem esposa assim, não tem irmão com irmã assim, que estão vivendo um cabo de força. Todos conseguem abrir mão para o melhor bem-estar da família. Aleluia! Você entende? Que é necessário, sabe, muitas vezes esse ceder, esse abrir mão. É necessário que muitas vezes nós venhamos entregar a criança. Quantos conhecem a história de entregar a criança? Tá, eu vou contar, porque mais da metade não sabe. Então eu vou te contar. Na época do rei Salomão, rei Salomão muito sábio, duas mulheres tiveram 2 filhos, um filho de cada um, e uma das mulheres dormiu em cima do neném, e um dos filhos morreu. E pelo rei Salomão ser um rei sábio, as 2 mulheres foram até Salomão. Chegando até Salomão, uma disse assim: o filho vivo é o meu filho. A outra pegava e dizia assim: não, o filho vivo é o meu filho. Quer dizer, nenhuma das mães queria o filho morto. Salomão, muito sábio, disse assim: traga-me uma espada. Trouxeram-lhe uma espada, e ele disse: então vamos fazer o seguinte, já que nós não sabemos quem que é a mãe verdadeira, então eu vou separar esse filho vivo no meio, metade para uma e metade para a outra. A mãe verdadeira se manifestou e disse assim: não, meu senhor, pode entregar o meu filho vivo para ela. E ele disse assim: você é a mãe verdadeira, pode entregar a criança para ela. Se nós entregarmos a criança, vai haver restituição e vai haver vida no nosso meio. Quarto, sabe interceder diante do Senhor por sua família. Abigail, ao tomar conhecimento, se colocou na brecha por sua casa. Oh, queridos, como nesses dias precisamos ir para a presença do Senhor e lhe dizer: Senhor, olha para minha família, olha para minha casa, olha, Senhor, pelos meus filhos. Como nesses dias nós estamos vivendo dias em que há esta necessidade. Eu não sei você, mas eu tenho orado pelos meus filhos e pelos meus genros, que são tudo filhos. Nesses dias nós estamos precisando ser como Jó. Jó levantava de madrugada e levantava altar pela vida dos seus filhos. Ele dizia assim: pode ser que eles tenham pecado contra o Senhor, nem era fato. Pode ser que os meus filhos pecou contra o Senhor. Então ele já levantava o altar e sacrificava pelos pecados dos seus filhos. Então nesses dias nós precisamos interceder diante do Senhor pela nossa casa. Esposa, orar pelo esposo, guardar a vida do esposo e vice-versa. E assim a nossa família será coberta. Amém? E para encerrar, porque ficou grande, né? Acabou que ficou grande. Mais uma vez. E para encerrar,
Diga assim comigo: ela era generosa. Amém. Quando ela se apresentou diante de Davi, ela não trouxe comida apenas para Davi. Vocês conseguem entender quanto de coisa ela levou? Mas também ela levou comida para os 400 homens. Generosidade. Ela tomou a decisão. Vamos ver se eu acho aqui o versículo, onde está aqui. Olha, versículo 27. Aceita agora este presente que tua serva trouxe ao meu senhor. Seja ele dado aos servos que acompanham o meu senhor. Olha que coisa maravilhosa. Tem um versículo em Provérbios que diz assim: o que distribui com generosidade, ele enriquece. Que nós possamos ter esse espírito generoso nesses dias. Nós possamos nesses dias compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Que possamos começar primeiro pelos nossos. Oh, irmãos, como nós somos falhos, concorda comigo? Como nós precisamos ter esse dom de misericórdia. Nabal não tinha. Nabal era um homem rico, porém ele negou ajuda ao rei que havia lhe feito o bem. Então nesses dias, nós precisamos trazer essas qualidades para as nossas vidas. Amém, queridos?